que é um bounded context? Para assim, é bom sempre fazer eu gosto sempre de fazer as perguntas o que é, para não ter sombra de dúvidas que todo mundo esteja aí na mesma página. Então, o que é um bounded context? Porque eu sei que eu tenho domínios e subdomínios. Você acabou de falar, eu tenho domínio e subdomínio. Domínio é o problema principal, subdomínio são os problemas divididos. E daí eu tenho o bounded context. O bounded context é o mapeamento desses domínios e subdomínios organizadinhos para eu trabalhar com o meu problema? O bounded context justamente é a analogia que eu faço daquele subdomain, só que no espaço da solução. Né? Então, vai ser justamente essa fronteira. Eu não gosto de falar que vai ser um microserviço, porque não necessariamente. Eu não gosto de falar que vai ser pode ser um sistema pode ser um sistema monolítico, e pode ser um módulo, pode ser um pacote, pode ser qualquer coisa. Esse que é o grande ponto, né? Isso aí é complexidade. É a complexidade da solução. Exatamente, entendeu? Então, esse que é o grande ponto. A gente não está pensando em software ainda, né? A gente está pensando no problema de forma geral. E esse que é o grande ponto, galera. Quando a gente está falando de DDD, grande parte do que a gente resolve é essa lambança que não tem nenhuma linha de código. E o que a gente quer fazer é sair botando a mão no código, né? Criar pastinha infra, criar pastinha domain service, mas no final das contas, não adianta nada fazer isso sem entender, né? Essas coisas primeiro. Eu gosto muito de falar nessa questão da fronteira, sabe? Entender como uma fronteira que vai existir e que ela é a separação. De um lado eu vou falar um idioma, uma linguagem ubíqua, do outro eu vou falar outra. Logo, os modelos que eu concebo, as entidades que eu crio, agora falando já de coisas mais palpáveis, né? Os agregados que eu crio, os objetos de valor que eu crio, os domain services que eu crio, eles vão seguir uma ideologia diferente, eles vão seguir uma nomenclatura diferente, eles vão a gente vai interagir com pessoas diferentes para chegar nas respostas, né? Então existe muito clara essa separação. E aí hoje, você falou agora um tempo atrás, né? Por que talvez o Domain Driven Design tenha ressurgido, né? Porque até talvez uns anos atrás ele tivesse um pouco esquecido, porque ele é antigo, ele tem um certo tempo já. E eu acho que a gente usava arquiteturas muito orientadas a framework, em que eu acho que não tinha fit, as coisas meio que não se encaixavam bem, né? Quando você olhava para DDD e assim, cara, é tão distante de colocar isso na prática, porque o meu framework ele é tão opinativo, a forma como eu tenho que trabalhar, ela tá tão distante. E aí a gente viu, principalmente com esse movimento de microservices, até o TDD, grandes equipes, né? Um monte de squad. E também tem uma coisa, cara, existe um pouco de... eu não gosto de usar muito essa palavra, porque às vezes pode passar uma conotação como um jargão, mas tem muito o lado do empoderamento das empresas que tem e exigem ter a própria tecnologia de forma customizada. Porque por muito tempo, grandes empresas, né, desde empresas grandes, né, há muito tempo atrás, cara, você ia lá, eu queria instalar um RP, o SAP, é assim, e todo mundo que se adapte da forma como é. Eu vou criar minha locadora, eu vou lá na prateleira lá do Walmart e compro o CD da minha locadora e eu tenho que usar, né, o sistema do jeito que ele é, ou seja, o meu negócio tem que se adaptar ao sistema, né? Então, se o sistema da locadora, ele não fala, ele fala que ao invés de ser filme, ele fala item, que nem você falou, cara, eu vou ter que me acostumar a falar item o tempo todo, buscar item o tempo todo, porque não é a linguagem que eu falo. Hoje em dia, a gente está num momento que as empresas estão crescendo tanto que no final das contas elas falam, pô, chega dessa parada, né? O sistema é meu e o sistema tem que se adaptar à minha organização. E ninguém vai me forçar a fazer com que a minha organização, né, tenha o negócio, o modelo de negócio, a forma de operar como um sistema bem, né? Porque pega esses sisteminhas, né, de farmácias, coisas. Meu, é sempre a mesma coisa e você tem que se adaptar ali. Você fala assim, não, eu não quero assim, não, eu quero uma aprovação, eu quero... Não, é assim ou não é? Então, eu acho que o DDD, ele trouxe uma forma muito forte de fazer com que os desenvolvedores consigam realmente entender para que aquele negócio serve. Agora, cara,
Você falou da linguagem ubíqua. O que você acha que é mais importante dessa parada, né? Porque como que você definiria isso, a parte da linguagem ubíqua? É quase como um conjunto de termos, né, que você adota. Então, o DDD ele tenta justamente trazer também para o código a linguagem que é falada pelos especialistas de negócio, junto com a equipe de tecnologia. Então, deve existir um alinhamento para que a gente tente unificar um pouco mais essas coisas, né? Então a linguagem ubíqua ela vai sendo amadurecida, ela vai sendo evoluída. Eu sei que nem sempre é fácil dar nome para as coisas, né? Mas a gente vai ter que se esforçar, conversar com as pessoas. Eventualmente vão ter nomes ali que só vão fazer sentido um pouco dentro do software, mas que a gente pelo menos tente usar a maior parte dos termos comuns. Nisso vem várias discussões, né, sobre programar em português, em inglês, como é que a gente chega nessas nomenclaturas. Eu particularmente prefiro programar em inglês, porque eu acho que você traz uma uniformidade maior para o código. A gente está vivendo um mundo que é muito globalizado, as empresas estão sendo compradas e vendidas o tempo inteiro, então você nunca sabe onde é que você vai parar com aquele sistema, né? Então, na dúvida, eu acho melhor fazer em inglês. Mas é inegável que se você trabalhar em algumas áreas de negócio jurídicas, contábeis, eventualmente que tenham jargões, administração pública, é difícil de mapear alguns tipos de conceitos, né? Mas a linguagem ubíqua é isso, é você tentar chegar nesses conceitos junto com os especialistas de negócio. E, cara, você vai ver nos livros, em tudo quanto é lugar, fala assim, meu, o nome da sua variável que você está usando, o nome da entidade que você está criando, o nome da sua função, ela tem que refletir exatamente a palavra que a pessoa fala. E eu lembro que uma época eu estava nessa pilha, né, desse hype de DDD, faz mais de 10 anos isso, mais de 10, faz 15 anos, sei lá quanto tempo faz. E um dia eu peguei uma das maiores imobiliárias do Brasil, a gente pegou para desenvolver o portal dela, sistema administrativo, gestão de imóveis. E eu falei, cara, só programo em inglês. E daí o cara começou a falar assim, não, porque tem o pé direito, tem o não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei assim, cara, como que eu vou escrever no meu código o que é pé direito? E tinha, não, pé direito é um exemplo que eu lembrei, mas tem tanto termo, cara, que simplesmente não tinha como, assim, eu não reconhecia. E sabe aquela história, assim, que você busca aquela palavra em inglês e ainda não tem certeza que se, por exemplo, você chega para um americano e fala, cara, o que significa essa palavra para você? Não tem nada a ver com aquele exemplo que... Eu acho que tem muito dev que às vezes acaba não falando inglês ou não tem tanto conhecimento de inglês, pega uma palavra que quer significar uma coisa e é totalmente outra. E quando a gente está falando de linguagem ubíqua é essa. E essa discussão de software em inglês e software em português, cara, é algo muito complexo, principalmente em nível de sistema, que tem tanta palavra específica, né? Boleto, por exemplo, eu estava conversando esses dias com o pessoal de um gateway de pagamento e eu fiz exatamente essa pergunta. Que eu pergunto para todos, né? Como é que se chama boleto bancário? Porque boleto bancário não tem tradução. Você pode tentar chegar numa tradução, mas é um conceito meio brasileiro, assim. Você até tem algumas analogias no México, em outros países, mas é um negócio brasileiro. Então, você pode tentar negociar a palavra, dizer que é sei lá, um bank slip, dizer bank que é slip, né? Normalmente os gateways usam. Bill of exchange, tem alguns nomes ali que eu já vi as pessoas usando, né? Mas não é boleto. Então, eu não vejo problema de adotar termos que são nomes próprios, que são conceitos únicos, senão a gente vai ter muito mais dificuldade. Agora, a mistura realmente é perigosa, né? O tal do search, nota fiscal, buy, identificador. Pô, começa a ficar uma salada de fruta meio complicada de achar um padrão. Por isso que eu prefiro fazer em inglês, mas eu reconheço que tem muitos casos em que isso é especialmente complicado, seja pelo time. Eu acho uma grande oportunidade do time aprender inglês, tá? É inegável que quando você tem que programar inglês, você tá todo dia pesquisando um termo novo. Se você aprende uma palavrinha por dia, meu amigo, é coisa pra caramba. Em 3 anos você sabe palavra nova pra caramba, cara. É impressionante, assim, ó. Então, tem até um lado positivo aí nessa história, né? Mas eu reconheço que não é. É o exemplo que nem o Rafael colocou aqui, ó, o método isboleto. Pô, quem pode criticar o nome dado para isso? Né? Com um nome tão específico. Então, cara, é complicado. É complicado. E aí, então, a gente falando em contexto delimitado, né? Como o nome já diz, essa fronteira onde um domínio é válido, onde ele faz sentido. Ora,
Você pode ter 2, 3 microserviços para resolver o problema do estoque, para resolver o problema de pagamento, para resolver o problema de nota fiscal. Você pode ter. Não tem problema. Então, não necessariamente existe um mapeamento 1 para 1. Existe um mapeamento 1 para 1 entre um subdomain e um bounded context, porque a gente está falando de conceitos, de onde um domínio se aplica, onde um conjunto de entidades se aplica. Agora, tecnicamente, como que vai ser essa subdivisão? Ora, ela pode ser um pouco mais ampla. Agora, é uma boa alavanca para o microserviço, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E isso é um ponto super importante, cara, porque assim, tem gente que fala, o que DDD tem a ver com microserviços, né? E parece algo tão longe, e assim, pô, como que pode ser uma forma de eu modelar sistemas e desenvolver pode ter a ver com um tipo de arquitetura, né? Pode parecer alguma coisa muito louca, né? Mas tem tudo a ver, não é uma regra, eu acho que esse é o grande ponto, mas, por exemplo, imagina que eu tenho um sistema gigante, eu vou usar arquitetura baseada em microserviços. Qual microserviço que eu vou usar? O que eu vou quebrar? Que parte que vai ser? Quais sistemas eu vou ter? No mínimo, né? Se você entender os bounded contexts, pelo menos você tem um direcionamento inicial, né? Fala assim, pô, pelo menos eu posso ter uma ideia que, olha, que eu tenha mais ou menos esses microserviços. Pode ser que uma ideia dessa vire 5 microserviços, mas pelo menos eu sei mais ou menos a área que ela tá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que realmente esse livro aqui é muito bom. Eu até estava vendo aqui o que o Von Vernon falava, né? E ele fala bem claramente aqui na página 49, né? Deve existir um mapeamento 1 para 1 entre um subdomínio e um bounded context, né? E aí, lá é justamente onde o conjunto dessas entidades, o conjunto desses conceitos de negócio vão fazer sentido. Fala muito sobre Big Ball of Mud também. Esse livro é muito bom, apesar de ser um livro que é curto, né? É destilado, né? Ele é específico. Eu, né? eu acho que a leitura dos livros, inclusive de DDD, podem ser até meio de trás para frente. Eu digo, pode ler o pequenininho, depois o vermelho, depois o azul. Eu acho esse aqui sensacional, cara. Eu também acho. Honestamente, assim, se eu tivesse que te falar uma obra sobre DDD, entre a do Eric Evans e a do Von Vernon, eu fico com essa aqui. Porque eu acho que ele foi muito mais feliz, talvez, na profundidade, no tom que ele usou, sabe? Na forma como ele... O Evans é uma parada até... Opa. Eu acho que é mais alto nível, né? É muito filosófico, né? É uma coisa muito mais... que fica bem abstrata, né? Você tem que ter um nível... o do Vernon, ele consegue dar um pouco mais nome aos bois, né? É que os autores, quando eles colocam código, eles estão se arriscando na prática, né? Porque no timing que você escreve um livro, é pouco tempo, às vezes, para você pensar num código. E sabe como é que é código, né? Daqui a 3 dias eu vou olhar para ele, vou achar uma porcaria, vou querer fazer de outra forma. Então, se você fica no mundo dos conceitos, é uma coisa muito mais duradoura, muito mais isenta, muito mais interpretativa. É como o Clean Architecture do Robert Martin. É super interpretativo. Ele não escreve uma linha de código. Talvez meia dúzia. Mas é uma exemplificaçãozinha. Não é um projeto que vai colocar no livro. Eu não sei se você lembra os livros antigamente, como é que era, cara. Você pegava os livros, cara, uma página inteira é só código-fonte. Você saía copiando ali para fazer funcionar, entendeu? Os livros do Martin Fowler é só código. O Von Vernon deve ser metade só de código, né? Mas é um código, assim, que... Ele também, claro, não entra tanto em detalhes. Eu acho que ele usa framework demais para fazer as coisas, né? É um pouco opinativo, mas eu acho que ele já te dá o caminho das pedras e te diz, faz assim. Olha, a relação entre os agregados é dessa forma. Então, eu acho que ajuda, sabe? E é um tipo de livro que a pessoa às vezes se assusta com o tamanho. Não é um livro exatamente pequeno, né? Mas o que eu diria você pode ler ele por capítulos. Cara, sabe o que eu faço para não? Sabe o que eu faço para não ficar impressionado com essas coisas? Compro tudo pelo Kindle. Então, vai indo, você não tem aquela pegada, né?